O TIS realiza um grande ataque contra Israel próximo do aeroporto de Ben Gurion e uma grande mobilização de Israel contra os palestinos e também contra os iemenitas está próxima. Falar também sobre a grande multa que os países europeus aplicaram contra a China graças à Rede das Ancinhas e a ByteDance, entender exatamente o que está rolando. E falar também sobre a reeleição de Anthony Albanese na Austrália. O que significa isso, já que ele derrotou o Trump australiano. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Washington Post, que fala que haverá uma grande dificuldade na implementação do acordo de minerais terras raras e que talvez ele não seja tão benéfico assim como se esperava para a Ucrânia. Enquanto isso, temos também a própria Claudia Sheinbaum, presidente mexicana, alegando que o Trump está cogitando colocar tropas americanas no território do México, mas que ela garante que a soberania e o direito à autodefesa, né, ou seja, a soberania do território mexicano é inviolável. Para finalizar, pessoal, falar também sobre a Índia, que finalmente corta o fornecimento de água em direção ao Paquistão, coisa que não acontecia desde a década de 60, e isso coloca os dois países que têm armas nucleares num conflito cada vez mais próximo. Enquanto Robert Fico e Xi Jinping confirmam a presença no dia da vitória da Rússia, apesar das ameaças do Zelensky. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a presença do representante dos Estados Unidos em direção ao Brasil, que se reunirá com algumas figuras políticas brasileiras visando aplicar sanções, punições contra o território brasileiro. O que será que está rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, também é parceiraça aqui do canal e te dá a possibilidade, pelas melhores taxas que existem no mercado, é só você comparar, comprar os seus dólares e com o cupom Ricardo20 ainda ter acesso a até $20 de cashback. Na Nomad você não tem taxa de abertura, de manutenção, corretagem, você consegue diversificar suas moedas numa moeda forte como o dólar e ainda realizar investimentos ali internacionais, renda fixa, variável e tal, além da possibilidade também de usar a Nomad em mais de 180 países, não tendo dor de cabeça com câmbio, etc. Paga ali, pessoal, o cartão físico ou digital da Nomad e pode ter acesso também ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, que te dá a possibilidade de só nas compras aqui, né, supermercado, gasolina, tal, você vai pagando, vai ganhando cashback dolarizado, pontos que não expiram e vários outros benefícios que cartão Visa e Nomad te oferecem. De verdade, pessoal, com as condições, e ó que eu gosto desse tema, hein, é um dos melhores, se não o melhor que existe no mercado brasileiro. Belezinha? Então, QR Code aqui na tela para vocês, link na descrição, cupom Ricardo20. Pessoal, bora lá pro vídeo que tem um assunto bem importante pra gente tratar. Primeiro tema que chama bastante atenção, um grande ataque que os Houthis fizeram com um míssil balístico no território de Israel, próximo ali do aeroporto de Ben Gurion. Na verdade, ficou numa estrada que conectava em um dos estacionamentos do aeroporto. Aparentemente, apenas, né, entre aspas, pô, já é grave, né? Mas tivemos 2 feridos ali no território de Israel. E os Houthis alegam que isso foi em apoio, enfim, aos palestinos, que também são graves os ataques que Israel faz contra os territórios palestinos, contra a faixa de Gaza, enfim, até mesmo contra a Cisjordânia. Mas os Houthis, que desde sempre vem apoiando dentro do chamado eixo da resistência liderado pelos iranianos, vem apoiando os palestinos, seja com bloqueios comerciais no Golfo de Aden, Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, seja agora com ataques diretos, por exemplo, contra o território de Israel, anunciaram que o apoio ele vai continuar, mesmo com as ações que o Trump já tomou, com a Operação Guardião da Prosperidade, liderada pelos americanos e pelos britânicos, os Houthis estão se mostrando com uma grande resistência, os xiitas rebeldes ali do território do Iêmen. Como retaliação, o governo israelense estava reunido, pelo menos enquanto eu gravava para vocês, e muito possivelmente visando aí fazer um grande ataque contra o território do Iêmen. Mas mesmo antes disso, já havia mobilizações pela própria mídia israelense que uma grande convocação de reservistas militares vai ser feita para esses próximos 2 dias, ou seja, hoje e amanhã, porque o Israel Katz, ministro da Defesa, está planejando fazer uma nova incursão territorial, um reforço das posições na faixa de Gaza, visando a eliminação do Hamas e o resgate forçado dos reféns. Ou seja, o sinal não é positivo, muito possivelmente teremos, galera, mais conflitos, né, mais perdas de civis aí, envolvendo o conflito entre Israel e Palestina. Enquanto isso, galera, nós tivemos também na União Europeia a segunda maior multa já aplicada pelo bloco contra a ByteDance. A ByteDance, que é a empresa chinesa responsável pela
Pelo aplicativo das dancinhas, né? Sabe que rivaliza com a nossa plataforma aqui local, né? Sabe o que eu tô falando, né? Enfim, e por que isso aconteceu? Porque segundo a União Europeia, a partir das suas investigações, a partir da sua inteligência, o Estado chinês, por meio de uma espécie de joint venture, um acordo com a ByteDance, empresa privada, tinha nessa rede das dancinhas, né? O Tiki, enfim, sabe o que eu tô falando, né? Capturava ali, ó, informações dos usuários, dados de localização, de preferências, padrões de consumo, faixa etária, enfim, e utilizaria esses dados para benefício do Estado chinês. O que, aliás, é uma coisa, né, que, convenhamos, é uma nova guerra digital que se trava pelo mundo. Porque, de fato, a gente pode pensar que hoje, no século XXI, os dados eles são uma espécie de novo petróleo. Se você tem o dado das pessoas na mão, você consegue manipular padrões de consumo, fazendo com que produtos, pensando só na lógica do capitalismo, né, de compra e venda de mercadorias, que você consiga anunciar com muito mais contundência e eficiência, gastar recursos financeiros para fazer uma publicidade para alguém que de fato esteja interessado no seu produto. Ao invés de passar, sei lá, vai numa televisão aberta, que existem várias pessoas que podem querer e muitas outras que não possam querer, entende? Então, quem tem o dado das pessoas na mão tem um recurso extremamente valioso. Isso porque eu estou pensando só do ponto de vista comercial. Se a gente pensar do ponto de vista político, a gente já teve o caso do Calin Georgescu na Romênia, por exemplo, já tivemos casos, por exemplo, de denúncias, né, de interferências no processo do Brexit, nas eleições americanas, a tal das revoluções coloridas que os americanos fazem, também financiando partidos políticos, mídias e também redes sociais, para interferir de acordo com as preferências dos americanos. Os países sabem disso, que é uma forma de você manipular a própria democracia. A União Europeia, alegando que existe essa coalizão, aplicou uma multa na casa, pessoal, de 530 milhões de euros contra a empresa chinesa. A China alega que nunca exigiu e nunca exigirá que empresas ou indivíduos recolham ou armazenem dados por meios ilegais. Ou seja, a China fala que é uma mentira, que vai recorrer e espera que a União Europeia respeite o direito de livre exercício de uma empresa chinesa no território europeu. E aí, pessoal, você acha que a rede das dancinhas está conectada com o governo chinês? Vai lembrar que já deu briga nos Estados Unidos, já deu briga na Nova Caledônia, já deu briga em alguns territórios, até com banimento dessa rede social. Enquanto isso, galera, tivemos também eleições na Austrália que reelegeram Anthony Albanese. Anthony Albanese, que é um cara mais de esquerda, centro-esquerda, e a Austrália, que é um país importante na geopolítica global. A gente fala de um país que faz parte da aliança AUKUS. Hoje, diplomaticamente falando, é uma inimiga geopolítica dos chineses, até com a presença de equipamentos militares americanos, submarinos, nucleares, enfim, para vistoriar as atividades da China no Mar da China Meridional. E a Austrália estava com uma disputa entre o partido mais conservador e o partido mais liberal, e quem ganhou, aliás, o Partido Trabalhista e o Partido Liberal, e quem ganhou foi o Partido Trabalhista, um partido mais de esquerda, que mais uma vez, assim como foi nas eleições do Canadá, o Anthony Albanese colocou, poxa, certeza que vocês vão, em meio a essa política tarifária, em meio a essas rivalidades que estão surgindo entre Estados Unidos e outros países do mundo, votar no Trump australiano? Porque era mais ou menos assim que o Dutton, que era o candidato da direita do Partido Liberal, ele se vendia, pelo menos antes dessa guerra comercial. Ele falava de combate à imigração, falava que não existem, mas que assim, são menos relevantes do que se acham as mudanças climáticas do planeta. Então ele tinha uma pauta de voltar com energia nuclear, voltar a emitir mais gases de efeito estufa para a atmosfera, tanto que vários australianos eles protestaram e foram votar com roupa de banho, falando do aquecimento global, entende? Falando de mudanças aí que existem com o aumento da temperatura do planeta. Tendo essa noção, quais foram os principais pontos de embate, né? As políticas migratórias, as medidas relacionadas à inflação, a questão das alterações, que nem eu falei, né, do clima, e também a pauta da volta ou não da energia nuclear. O Anthony Albanese, que já estava no poder, conseguiu a sua reeleição. E mais uma vez o Trump, ao invés de ajudar, vamos colocar assim, candidatos da direita, assim como foi no Canadá, também fez com que eles perdessem um pouco de popularidade, talvez pelas suas medidas muito radicais nesse primeiro momento de governo. Já a gente teve, pessoal, também a mídia americana, a partir do Washington Post, fazendo uma grande investigação e uma reportagem importante sobre o acordo de minerais entre Estados Unidos e Ucrânia. O acordo de minerais já trouxe para vocês as particularidades e especificidades, mas, segundo o Washington Post, apesar de parecer muito bonito na teoria, na prática ele apresenta falhas. Na verdade, não falhas, mas talvez ele saia menos importante, menos contundente do que se achava no primeiro momento.
Por quê? Segundo o Washington Post, quando a gente pega, por exemplo, os casos de gás natural e petróleo, a gente está falando de grande parte das reservas ucranianas, porque lembrando, o acordo não foi só de minerais e terras raras, foram 55 minerais no total, inclusive minerais fósseis, combustíveis fósseis. Quando a gente pega gás e petróleo, por exemplo, grande parte das reservas estão em zonas de conflito com a Rússia. Poxa, cara, professor, mas, sei lá, a Rússia vai devolver todos os territórios e vai ficar sob responsabilidade ucraniana. Ou então não, a Rússia vai ficar com os territórios, parte de Zaporizhia, de Kherson, Lugansk e tal, mas a gente vai ter a criação de uma zona tampão e zonas ali de um pouco mais de instabilidade. Então, beleza. Você é uma grande empresa americana, né, enfim, e você quer aumentar os seus investimentos. Você investiria numa zona de conflito? Porque não é o Estado americano, né, que vai fazer os investimentos ali diretamente. Talvez até faça um pouquinho de infraestrutura. Mas grande parte da responsabilidade ficaria com empresas, a iniciativa privada americana. Então você não tem uma segurança jurídica, uma garantia que não haverá conflitos ali regionais, que a Rússia não vai fazer uma nova intervenção, ou a Ucrânia, enfim, né? É uma região de guerra, uma zona de instabilidade. Então isso pode afugentar investimentos. Quando a gente pega, por exemplo, algumas informações ligadas à questão das terras raras, vai lembrar que terras raras recebe esse nome não é só pela rarefação dos minerais, mas também porque o processo de extração e principalmente o processamento ele é bastante complexo. Isso já gera dificuldade de exploração de minerais terras raras no Brasil, no Canadá, no próprio Estados Unidos, que tem parte das reservas. Poxa, será que teríamos investidores que fariam com que a Ucrânia virasse um grande centro de processamento de terras raras? Talvez valha muito mais a pena fazer em países que não estão tão distantes ou também não estão em áreas de conflito, entende? Então a preocupação é justamente com isso. Primeiro, quando a gente pega a questão do gás e petróleo, por exemplo, talvez regionalmente falando, claro que não está tão próximo, né? Fica na região do Cáucaso, mas é relativamente próximo ao Azerbaijão. O Azerbaijão hoje é uma grande reserva de gás, tem uma ligação importante sim com o Ocidente e já existe uma rede de oleodutos, gasodutos que atravessam a região. Investir na Ucrânia para conseguir ser substituto talvez não faça muito sentido. Então, segundo o Washington Post, claro, é benéfico para a Ucrânia, possivelmente vai trazer alguns recursos, mas talvez não seja a bala de prata que os ucranianos estavam esperando para conseguir vencer o conflito, reconstruir a Ucrânia e garantir a segurança do território com a presença de empresas americanas. Concorda com essa análise do Washington Post, pessoal? Deixa aí nos comentários. Tivemos também, cara, uma informação bem importante da Cláudia Sheinbaum, para quem não sabe, a presidente mexicana, que anunciou que o Trump está várias vezes tentando propor que o exército americano intervenha no território mexicano. Segundo ela, olha, em algumas ligações o Trump disse: como podemos ajudar a combater o narco-tananã que já existe no seu país? Proponho que o exército americano ajude. Segundo a Cláudia Sheinbaum, sabe o que eu respondi? Não, presidente Trump, o nosso território e nossa soberania são invioláveis. A gente sabe que o Trump combate bastante, né, quer proteger bastante. Aliás, até a gente fez um vídeo sobre isso, das mudanças orçamentárias dos Estados Unidos para 2026, em que ele pretende reduzir gastos com educação, saúde, programas sociais e aumentar gastos militares acima de $1 trilhão. Mas não só na produção de equipamentos, tecnologias e tal, mas também no reforço das suas fronteiras. É uma pauta do governo Trump, também na fronteira sul, tanto pela questão dos migrantes indocumentados, quanto também pela entrada dos opioides, principalmente, claro, o fentanil. Então, o Trump ele até colocou que os grupos, né, os narco-tananã do México, são grupos hoje de terror tananã. Para isso, o que isso significa para o Trump? Segundo a própria Constituição americana, poxa, se eles são um grupo dessa maneira, pela classificação oficial dos Estados Unidos, teoricamente, é a mesma coisa que o ISIS, por exemplo. Poxa, quando teve ali a intervenção, né, do ISIS, os americanos não precisaram pedir ajuda da Síria, do Iraque, os países que estavam ali localizados, para fazer os seus ataques aéreos. Ou quando teve, por exemplo, a questão no Afeganistão, quando teve a questão no Iraque, por exemplo, eram grupos, né, na época, Al-Qaeda, considerado como grupo terror, taranã, e por conta disso os americanos fizeram uma intervenção, desrespeitaram a soberania, violaram as fronteiras, sem autorização dos respectivos países.
Hoje, pela Constituição americana, isso é permitido também com o México. Claro que, né, uma coisa, até geopoliticamente falando, é você fazer uma intervenção no Afeganistão, outra coisa é fazer no México, um país vizinho, muito mais bem consolidado, com vários parceiros comerciais, fazendo parte, né, de um bloco importante da América Latina. Então, não acho que isso vá acontecer. Mas percebam que o Trump está querendo colocar parte das tropas americanas em solo mexicano com uma garantia de segurança para o seu próprio território e para evitar a atuação dos narco-tananã que atuam no México. E aí, pessoal, Cláudia Sheinbaum está certa em rejeitar? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Índia, que finalmente fala assim, né, porque já vinha ameaçando há bastante tempo, não que eu desejo que isso aconteça, claro, cortando o fornecimento de água da represa de Baglian, que na prática, pessoal, é a represa que abastece parte do Paquistão, né, na verdade, parte tanto da energia como do abastecimento, e essa represa não tinha falta de água vinda ali pela bacia do Indo desde a década de 60. A gente teve uma assinatura de um tratado entre Índia e Paquistão, que a Índia se comprometia a mandar água para o território. Só que vai lembrar que os dois territórios estão disputando o território da Caxemira, que é uma região que, pelo menos na Caxemira indiana, sofreu um atentado, e a Índia fala que a culpa é do Paquistão. O Paquistão fala que não, que eles não participaram. A Índia fala que mesmo que não tenha participado diretamente, indiretamente apoia esses grupos que atuam de maneira violenta na região contra o território indiano. Então, cortou fornecimento de água, cortou relações comerciais, cortou relações diplomáticas, e eu até comentei com vocês que o Narendra Modi, primeiro-ministro, já anunciou que não vai para o dia da vitória, né, convidado ali pelo Putin, alegando, galera, que existem coisas mais importantes a serem tratadas, e agências de inteligência do Paquistão consideram que isso deve ser uma futura agressão indiana ao território do Paquistão, dois países que são extremamente populosos, então estão entre as 5 maiores populações do mundo, são dois países que contêm armas nucleares, e ainda tem um vizinho, convenhamos, importante, que são os chineses, que também tem parte do território da Caxemira. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, já declarou apoio aos indianos, alegando que eles têm todo o direito de se defender contra atentados praticados pelo Paquistão. Falando, pessoal, em dia da vitória, eu trouxe para vocês ontem que o Zelensky estava fazendo algumas ameaças. Ele rejeitou a proposta de cessar-fogo definida pelo Putin, que seria a proposta do dia 8, dia 9, dia 10 e também dia 11, né? Se não me engano, acho que era o dia 10, né, que pararia, ou no dia 11, enfim, tá bom? Que era uma proposta de cessar-fogo. O Zelensky falou que é um absurdo porque o Putin não para de atacar a Ucrânia. Aí quando vai ter uma comemoração do dia da vitória, ele quer um cessar-fogo unilateral. Ele alegou que ele não pode garantir que não haverá ataques contra a Rússia nesse dia. Só que lembrando, a gente está falando, né, de presença. O Xi Jinping acabou de confirmar a presença, o próprio Robert Fico, por exemplo, que é o presidente da Eslováquia. O Zelensky está nos ameaçando. Não vá ou nós faremos algo contra você. Isso é ridículo. Nós não participaremos dessa campanha de intimidação, segundo o Robert Fico. Ou seja, existe toda uma lógica de uma Ucrânia que está ameaçando. Lembrando que o Lula também estará no dia da vitória. Trouxe para vocês ontem também, que acho que é muito mais uma ameaçinha. Não acho que o Zelensky teria a coragem de fazer um ataque contra a Praça Vermelha em meio ao dia da vitória, talvez o dia geopoliticamente mais importante para os russos, completando 80 anos, né, do final da Segunda Guerra Mundial, ainda mais com a presença de lideranças como Brasil, China, Azerbaijão, ou a própria Eslováquia, de Robert Fico, enfim, né, mas o Zelensky fez algumas ameaçinhas. Apesar disso, grande parte dos líderes ainda mantiveram seu interesse em estar lá. A Rússia também ameaçou. Falou que caso a Ucrânia faça algum tipo de medida, não pode garantir que no dia seguinte a Ucrânia continuaria existindo. E para finalizar, pessoal, tivemos também a confirmação que os Estados Unidos vai mandar um representante, o David Campbell, que é o coordenador para as sanções do governo Trump, agora, nessa segunda-feira, amanhã, para visitar o território brasileiro. Essa visita vai ter um foco muito importante: fazer entrevistas, conversas com políticos de direita do Brasil para saber das atuações do Brasil contra políticos de direita. Como assim, professor? Segundo o próprio representante, né, a gente teve, pessoal, aparentemente essa coordenação, ela foi liderada pelo Eduardo Bolsonaro, que é o filho, né, do ex-presidente brasileiro, que está lá nos Estados Unidos, e ele alega que ele está coordenando o movimento com os políticos americanos para falar sobre o que ele considera que é falta de liberdade para políticos de direita, para meios de comunicação que apoiem pensamento de direita e coisa que valha. Então, os objetivos será ouvir parlamentares, como por exemplo Flávio Bolsonaro, senador, né, pelo Brasil,
e também o ex-presidente Bolsonaro. A ideia é ver como que as ações do STF, principalmente do Alexandre de Moraes, além de outras autoridades como o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, se relacionam com esses políticos de direita. Depois disso, algumas autoridades do Brasil agem com o intuito de promover o cerceamento à liberdade de expressão de jornalistas de direita, que, segundo os Estados Unidos, é contra os princípios americanos. Os americanos que alegam que eles são os totais defensores das ideias de liberdade de expressão, enfim, falaram que eles vão buscar pelo mundo, e o Brasil talvez possa ser um exemplo disso, de meios de comunicação, ou políticos, ou representações governamentais que punem o pensamento de direita do Brasil. Professor, beleza, vai fazer essa reunião, tal, né? E aí, qual que pode ser a consequência? Sanções. Por isso que o coordenador de sanções está vindo para cá. A ideia é que possa ter, por exemplo, um cancelamento de vistos, talvez não só das autoridades, mas uma dificuldade para toda a população brasileira, com uma espécie de sanção, punição por esse apoio, né, que o Brasil ou o governo brasileiro dá essa ideia que eles consideram como uma ideia de perseguição, e também sanções contra algumas empresas brasileiras. Fala-se aí, pessoal do setor bancário, dentre outras instituições, tá? Claro que se de fato ele ouvir, né, só o que Flávio Bolsonaro, o que Eduardo Bolsonaro, o que o próprio Bolsonaro ou outros políticos de direita falam, penso eu que fica uma visão um pouco enviesada para uma coisa que é muito séria, como aplicar sanções contra o Brasil por questões políticas, segundo eles, de uma perseguição contra o pensamento brasileiro. Talvez, se é uma pauta que os americanos considerem como tão importantes, devesse, independente da questão, né, quem está certo e quem está errado, ouvir representantes dos dois lados e aí sim tomar suas próprias posições. Mas é fato que isso pode ser visto, até mesmo, né, com o movimento brasileiro que trouxe um representante dos Estados Unidos para punir o Brasil, ou seja, meio que alguns políticos jogando contra a pauta brasileira, mas alegando, claro, que estão defendendo as políticas de interesse nacional, que seria a defesa da liberdade de expressão. Dentro dessa lógica, galera, quem vocês acham que está correto, hein? Trazer um representante americano para possivelmente aplicar sanções contra o Brasil, mas em nome de o que eles alegam uma liberdade de expressão, ou vocês acham que isso está errado? Deixa nos comentários sem brigas, por favor, né? Tamo junto, galera. Beijos, abraços e tchau, tchau.